Você já parou para pensar que toda essa sua dificuldade com matemática seja simplesmente porque você ainda não descobriu a metodologia certa para você? E não porque você não nasceu com o dom de aprender matemática ou porque você não tem talento para isso. Existe um motivo de mais de 90% dos estudantes que saem do ensino médio não ter nenhuma base em matemática. E o motivo é justamente a forma como essa disciplina é ensinada. A verdade é que poucos conhecem ou utilizam essa metodologia que eu vou te mostrar hoje. E esses poucos que conhecem e aplicam têm resultados nos seus estudos e em poucas semanas. E pode ficar tranquilo que eu não vou te mostrar nenhuma fórmula mágica para você aprender matemática assistindo o seu Netflix ou dormindo, tá? O que eu vou te mostrar aqui é uma metodologia baseada em como o seu cérebro funciona. Um dos motivos de você ainda não ter aprendido matemática até esse momento é a preparação do terreno. Alguns pré-requisitos que nunca te ensinaram e que sem eles você tem um atraso muito grande no seu aprendizado. Isso sem falar de professores de matemática que ficam cantando musiquinhas na sala de aula só para você decorar alguma forma. Obviamente isso não é tão eficiente e eu tô aqui justamente para te contar a verdade e te falar o que vai realmente te trazer resultado em matemática. O passo a passo exato para você criar uma base sólida, independente se o seu objetivo é prestar algum vestibular ou prestar algum concurso, tá? Ou mesmo que você não queira prestar nenhum tipo de prova, mas queira criar essa base matemática. Eu vou te revelar o que eu descobri e desenvolvi e já apliquei em mais de 5.000 alunos. Olá, sou o professor Gabriel, professor de matemática, e eu tenho uma paixão especial por desmistificar a matemática para os estudantes. E nos últimos anos, isso tem sido a minha principal motivação aqui na internet. Estou aqui para compartilhar com você uma metodologia que eu descobri, uma jornada de aprendizado que eu tive e que matemática não é um enigma inacessível, mas simplesmente uma disciplina que qualquer pessoa consegue dominar se fizer da maneira certa. Mas para isso eu quero te contar primeiro o que aconteceu com um dos meus alunos chamado Marcos. Quando o Marcos começou a jornada dele como estudante, ele estava exatamente no ponto que você está agora. A matemática para ele era basicamente inacessível, parecia um muro gigantesco que ele não conseguia superar de jeito nenhum. E ele já estava simplesmente sem esperança para conseguir aprender isso. E nas palavras dele, ele estava se sentindo muito burro e incapaz de compreender números e equações, algo que já era mais familiar para alguns colegas dele. Então, obviamente, nesse cenário do Marcos, a insegurança predominava. Ele já estava duvidando da capacidade dele de passar em qualquer prova que fosse. E simplesmente essa ideia de ter que se preparar para alguma prova que envolvesse matemática já começava a se tornar um pesadelo na cabeça dele. O que Marcos não sabia é que ele estava muito perto de finalmente criar uma base sólida em matemática e mudar totalmente a visão que ele tinha sobre essa disciplina. E essa jornada que o Marcos percorreu é exatamente a mesma jornada que você precisa percorrer para conquistar o mesmo objetivo. E em poucos minutos você vai saber exatamente como chegar lá. Então, voltando ao Marcos, em um dia específico, ele descobriu que existia uma metodologia que era possível criar uma base matemática sem depender da memorização de um monte de fórmulas. Então ele decidiu dar uma última chance e ele prometeu para ele mesmo que se dessa vez não funcionasse, ele ia desistir totalmente desse sonho de aprender matemática ou de prestar alguma prova que envolvesse isso. Então, a partir do momento que ele começou a testar essa nova metodologia, logo no início, ele já se deparou com algo que derrubou totalmente as crenças antigas que ele tinha. Ele entendeu finalmente como é que o cérebro dele funcionava e ficou claro a capacidade que ele tinha de aprender matemática. E logo depois de ter passado por essa fase, ele já passou para a próxima etapa, que envolvia a preparação do cérebro dele para aprender matemática. E essa preparação era algo que até o momento ele nunca tinha visto. Ele tinha que fazer diversos exercícios e atividades que
não envolviam diretamente matemática, mas que ele estava percebendo com o tempo uma melhora na velocidade do raciocínio dele e na forma como ele pensava e estruturava aqueles exercícios. E aquele resultado para ele foi tão forte que teve um momento que ele até quase chorou, porque ele estava vendo uma demonstração de que realmente ele tinha uma capacidade ali escondida e que até agora ele não tinha descoberto, mas graças a essa etapa da metodologia, aquilo começou a ficar claro para ele. Era como se aquela primeira etapa que mexeu com as crenças dele, ele tivesse agora uma comprovação física de que realmente funcionava e que tinha potencial. A grande verdade é que a jornada dele nessa nova metodologia só estava começando, mas naquele exato momento ele já teve certeza de que dominar matemática era só uma questão de tempo. Não era mais uma questão de se é possível ou não, mas uma questão de quando. Quando que ele vai chegar lá? Finalmente, depois de tantos anos patinando, ele descobriu um caminho que realmente funcionava para ele e que ele estava vendo o resultado. E foi engraçado porque o Marcos estava tão empolgado e com tanta vontade de aprender que em 3 meses ele passou por todas essas etapas da metodologia e conseguiu criar uma base realmente sólida em matemática, algo que a gente chama carinhosamente de base de titânio. Daqui a pouco eu vou explicar melhor o que é isso. E a partir desse ponto, com essa base criada, ele já sentia a confiança necessária para avançar nos assuntos mais sofisticados de matemática que eram cobrados na prova dele. E aí sim ele tinha tudo na mão para dominar qualquer assunto que fosse cair na prova que envolvesse matemática. E finalmente, meses depois ele ter passado por essa metodologia, depois ele ter criado a base, depois ele ter avançado nos assuntos, ele recebeu o resultado da sua prova e ele estava em um dos primeiros colocados e aprovados. Quando ele viu, demorou a cair a ficha, porque depois de tanto tempo lutando, quebrando a cabeça, aquilo nem estava parecendo real. Mas finalmente ele tinha dominado matemática e os colegas, amigos, família já estavam olhando para ele com outros olhos, olhos de admiração, reconhecendo que Marcos realmente era alguém inteligente, com toda a capacidade para aprender matemática e qualquer outra coisa. Essa é a história do Marcos. E agora eu faço uma pergunta para você. Você também já se sentiu perdido ao olhar para um problema de matemática e não fazer ideia do que fazer para resolver aquilo? Então, você não está sozinho. Assim como o Marcos, mais de 90% da população brasileira não tem nem a base de matemática. Então, esse é um problema comum, mas profundamente pessoal. O sentimento que você tem quando não consegue aprender algo, ele pode se tornar até esmagador e afetar a sua autoestima. Mas e se tivesse algo que não te contaram sobre aprender matemática? Algo que poderia mudar completamente o seu desempenho nessa disciplina? A grande mentira, como eu já falei, é as pessoas acreditarem que para saber matemática você precisa de algum dom natural, alguma habilidade que você nasce com ela. Na cabeça dessas pessoas, se você não nascer com isso, você está meio que condenada a lutar eternamente com essa disciplina. E, na verdade, isso é só um ciclo de sabotagem, porque vira um conjunto de crenças na sua cabeça que literalmente te prendem, te impede de avançar e, de fato, descobrir o seu verdadeiro potencial que você tem, qualquer pessoa tem, para aprender matemática ou qualquer outro assunto que seja mais complexo e que exija uma dedicação. Estudos mostram extensivamente que aprender matemática não é uma habilidade inata e que você só precisa seguir uma metodologia correta para dominar isso. E pode ser que você já tenha se culpado diversas vezes por não estar conseguindo aprender, ficar batendo a cabeça e se sentindo frustrado e frustrada quando você está estudando matemática, quando você está tentando resolver algum exercício. Mas a verdade é que a culpa não é totalmente sua. Você foi uma vítima de uma desinformação generalizada. O problema não está em você, e sim na forma como a matemática é ensinada. E que ultimamente, infelizmente,
ela só vem piorando. Como eu já falei, a grande verdade é que qualquer pessoa consegue aprender matemática, independente do seu histórico, independente do que você já viveu. O segredo não está em nenhuma habilidade genética, algo que só pode nascer com a pessoa. O verdadeiro segredo é você entender como o seu cérebro funciona e seguir uma metodologia que faz você avançar nos passos certos até chegar o momento de dominar os números, as letras e as fórmulas. Para mim, como professor, tudo mudou quando eu estava lendo alguns livros e artigos e experimentos que estavam fazendo no exterior sobre o aprendizado de matemática. E foi uma descoberta tão impactante para mim que eu decidi criar essa metodologia e começar a aplicar nos meus alunos, de forma que finalmente eles conseguissem criar uma base sólida em matemática, uma base real, uma base de titânio. E o melhor de tudo isso em 3 meses. Sim, 3 meses você consegue criar uma base em matemática. E essa é uma estratégia que, criada essa base, te permite avançar em qualquer outro assunto de matemática e ter uma preparação excelente para vestibulares, concursos, ou até mesmo se você quer aprender matemática por hobby, você tem que passar por essa metodologia se você quiser ser realmente eficiente nos seus estudos de matemática. Um dos primeiros objetivos dessa metodologia é romper com esse ciclo de sabotagem. Logo no início a gente trabalha a sua mentalidade mostrando seu verdadeiro potencial para aprender matemática, e esse é um dos primeiros pilares, um dos primeiros pré-requisitos para que você lá na frente construa essa base de titânio. E ter uma base de titânio não é simplesmente uma base sólida em matemática. Não é à toa que eu dei esse nome para ficar mais fixo na sua cabeça. Uma base de titânio de verdade é composta por 3 etapas. E como eu já acabei de falar, a mentalidade seria essa primeira etapa. Na sequência, a segunda etapa é o aprimoramento do seu raciocínio lógico. Eu duvido que em algum momento da sua vida te falaram que desenvolver e refinar o seu raciocínio lógico ia te ajudar em matemática. E é por isso que eu estou aqui hoje te falando isso. Nessa etapa 2, você passa por dezenas de exercícios e atividades que não envolvem diretamente matemática, mas que vão trabalhar diversas habilidades do seu raciocínio lógico, como visão espacial, percepção de padrão, sequências e uma série de outras coisas, que faz uma mudança na sua velocidade de raciocínio e na sua forma de estruturar exercícios e problemas. E o que é interessante é que nessa etapa a gente nem começou matemática ainda, mas você já começa a ver resultados palpáveis na sua forma de pensar e aprender. E a terceira e última etapa é, de fato, a matemática básica, mas não de qualquer jeito. Nessa metodologia que eu criei, você não vai ficar simplesmente decorando um monte de fórmula sem entender nada para que elas servem. Eu ensino os meus alunos de uma forma que eles ficam independente das fórmulas. Olha que interessante. Significa que você nem vai precisar se preocupar em lembrar delas e você vai conseguir resolver qualquer exercício seguindo isso. E eu acho que fica óbvio para você que só de aplicar isso você já vai ganhar muita velocidade na resolução de exercícios de matemática que vem nessa terceira etapa. Isso sem falar na sequência exata de temas que você vai ter que seguir, que já foram pensados e colocados na posição exata para que tudo faça sentido na ordem que você estiver estudando esses assuntos da matemática básica. E acredite, essas 3 etapas é possível passar por elas em 3 meses. Bom, e agora que você já conhece essa grande verdade e tem clareza de que existe uma metodologia que vai te possibilitar criar essa base sólida em matemática e dominar essa disciplina de uma vez por todas, chegou a hora de você descobrir como colocar isso em prática já. Foi por isso que eu compactei todos esses passos para você romper com esse ciclo de sabotagem e criar sua base de titânio dentro do curso Matemática Zero. Esse é um método totalmente descomplicado, direto e eficaz para você atingir esses resultados. E eu reforço que já na primeira etapa desse curso, você já vai tirar todo aquele sentimento de incapacidade, de se sentir burro, se sentir limitado ou limitada. Já nessa primeira etapa, a gente já elimina isso
para você conseguir fluir melhor nas aulas e nos exercícios que você for resolver. E conforme você vai avançando, em pouco tempo você já vai perceber uma mudança significativa na sua confiança e já vai se sentir pronto para começar a enfrentar os problemas de matemática que vem logo na sequência. Esse curso é o resultado direto da minha experiência e dos testes que eu fiz com os meus alunos, dos obstáculos que eles tinham ao longo do caminho e como eu ajudei cada um deles a superar esses desafios. E que fique claro que esse curso é para todo mundo, independente da idade que você tem, independente do nível de conhecimento que você tem até o momento. Não importa se você acabou de sair do ensino médio ou se você está 30 anos sem estudar, porque ele começa totalmente do zero, do básico, e a gente vai caminhar junto e construindo a cada etapa esse conhecimento de matemática. Mas é importante entender que o curso Matemática Zero não é um passe de mágica. Não é para aqueles que buscam resultados instantâneos e sem nenhum compromisso com o seu aprendizado. O método funciona para quem está disposto a aprender de forma gradual e sequencial, respeitando cada etapa do processo que, como já falei, foi estrategicamente pensada para estar ali naquele momento. Uma conexão de internet e, no mínimo, 1 hora por dia para se dedicar para essa metodologia e construir a sua base. É simplesmente isso que separa você de transformar a sua compreensão e habilidade com a matemática. E as pessoas já estão vendo resultados extraordinários com esse curso. Como você pode ver aí, um de nossos alunos disse o seguinte: o curso está me tirando da lama. O professor explica tão certinho. Eu não entendia nada de potenciação. É uma coisa tão simples, mas agora estou me sentindo muito feliz e capaz. Essas simples palavras já refletem a essência do que o curso Matemática Zero podem fazer para você. E além do curso, eu separei alguns bônus exclusivos que você vai levar ao se inscrever hoje. O primeiro bônus é o módulo de como interpretar e resolver exercícios. Esse é um módulo adicional que muita gente me pediu, que vai aprofundar a sua habilidade de ler enunciados, interpretar situações e conseguir chegar na resposta certa. Vou te ensinar a lidar com situações mais complexas, com uma série de listas de exercícios também para você praticar nesse módulo. Só esse bônus tem um valor de R$ 197, mas para você que se inscrever ele vai ser totalmente gratuito. Outro bônus é o grupo de dúvidas. Esse é um local que você pode ficar tranquilo para perguntar qualquer coisa relacionada à matemática. Por mais simples que seja a sua dúvida, não tenha medo de fazer perguntas. A gente está ali numa comunidade de alunos e monitores e professores que vão te ajudar a esclarecer as suas dúvidas para que você avance junto com todo mundo. E também a gente vai ter lives mensais, então eu ao vivo vou me encontrar com toda a turma para a gente resolver questões juntos e tirar dúvidas de vocês em lives, tá? Ao vivo ali, para você poder perguntar no chat. E agora você deve estar se perguntando quanto que custa todo esse pacote, né? Toda essa metodologia com esses 3 bônus. E se eu te dissesse que o curso Matemática Zero, com todo esse potencial de transformar o seu desempenho em matemática, terá o seu preço oficial daqui a algum tempo na faixa de R$ 700. Você acha isso caro? A verdade é que na internet por aí você vai encontrar cursos nessa faixa de preço que te trazem muito menos resultados do que esse. Mas para você que está assistindo esse vídeo, que chegou até aqui, isso é um sinal que você está comprometido, está comprometida com o seu aprendizado, e eu quero te revelar uma oportunidade única para você se inscrever hoje, somente para quem está nessa página. Esse seu comprometimento de estar aqui mostra para mim que você realmente merece essa oferta especial, essa oportunidade diferenciada, porque é exatamente para esse tipo de pessoa que o curso Matemática Zero foi criado. Mas pensa comigo só por alguns segundos. Quanto tempo e dinheiro você já gastou até aqui tentando aprender matemática nesses últimos anos sem nenhum sucesso? Quanto custa para você ter que estudar mais um ano para se preparar para a sua prova, por não ter conseguido a pontuação certa para ser aprovado? E quanto que vale para você finalmente criar uma base sólida em matemática, capaz de aproximar você
da conquista dos seus sonhos. A verdade é que para você que está assistindo esse vídeo, você não vai precisar investir R$700. Nem a metade disso, que seria 350. Para você que demonstrou seu comprometimento e está aqui até agora ouvindo o que eu tenho para te falar, o investimento para entrar no curso Matemática Zero é de 12 parcelas de R$19,66, ou um pagamento único de R$ 197. E sim, você ouviu certo. São R$ 197 para você acessar todo esse conteúdo, toda essa metodologia e ainda os 3 bônus exclusivos para você que está aqui nessa página, que vai se inscrever hoje. Essa é uma chance e talvez a melhor oportunidade que você tem de mudar a forma que você aprende matemática e, de fato, começar a aprender de verdade essa disciplina. E eu quero tornar essa decisão mais fácil para você, tá? Porque eu sei que depois que eu te ajudar a conquistar essa base de titânio em matemática, você vai querer continuar comigo para a gente continuar avançando juntos. Só para você ter uma ideia, tem alunos meus que já investiram mais de R$2.000 para estar mais próximo de mim, para a gente seguir um programa mais personalizado. E esse é o tipo de relacionamento que eu também quero construir com você, da gente caminhar juntos nessa jornada até a sua aprovação, até a conquista do seu sonho. E, claro, ser reconhecido como alguém de fato inteligente, alguém que conseguiu desvendar a matemática e dominar ela. E por isso que nesse momento você também tem uma garantia de 7 dias 100% sem riscos. Isso significa que você se inscreve no curso Matemática Zero e você tem 7 dias para experimentar tudo que tem lá dentro, as aulas, os bônus. E se caso alguma coisa não fizer sentido para você, se você achar que o curso não é para você, com poucos cliques você pede o seu dinheiro de volta e a gente devolve ele sem nenhum problema. Então só lembra que essa oferta só está disponível nessa página. E se você sair agora, você pode acabar perdendo essa oportunidade única de entrar no curso Matemática Zero. E reforço que essa decisão pode ser literalmente a diferença entre o sucesso e o fracasso no final desse ano para você. E você sabe o quanto que isso é importante para você e o quanto que você trabalha duro para conquistar isso. Então não ignore essa chance que você está tendo. Então, clica agora no botão embaixo para você fazer a sua inscrição no curso Matemática Zero e já começar a estudar imediatamente. Tenta imaginar você, só por um momento, finalmente capaz de resolver os problemas de matemática e não ter mais nenhum sentimento negativo com essa disciplina. Imagina o orgulho que você sentiria quando gabaritar uma prova de matemática, seja ela um vestibular ou um concurso. Isso é exatamente o que está ao seu alcance com o curso Matemática Zero. Mas eu reforço e vou ser bem claro, essa oportunidade está se encerrando e essa oferta que você está vendo agora dentro dessa página pode acabar em qualquer momento nos próximos dias. E quem sabe uma nova chance pode aparecer só daqui a alguns meses e talvez isso seja tarde demais para você conquistar algo relevante ainda esse ano. E para quem me conhece, sabe muito bem que tudo que eu falo, eu cumpro. Então a decisão está nas suas mãos nesse momento. Você pode aproveitar essa chance única de transformar a sua vida acadêmica, sua vida pessoal, sua vida profissional, ou simplesmente deixar isso passar e enfrentar de novo toda aquela frustração e os mesmos desafios e problemas que você estava enfrentando até agora sem solução. Lembrando que você não tem absolutamente nenhum risco, porque você conta com a garantia de 7 dias. Então é só você clicar no botão para se inscrever. E eu quero lembrar você, claro, que o curso Matemática Zero é o único lugar que vai te ensinar a construir uma base de titânio em 3 meses. Não existe nenhum outro lugar, a não ser que esteja me copiando, que fale sobre base de titânio. Essa metodologia é 100% original, criada por mim. E os 3 pilares dessa base de titânio são mentalidade, raciocínio lógico e a matemática básica, que, como eu já expliquei, até ela não é ensinada e aprendida de qualquer maneira. E além do curso completo, você tem mais 3 bônus, que é o módulo extra de como interpretar e resolver exercícios,
o grupo de dúvidas para você poder perguntar qualquer dúvida em qualquer momento do dia, 24 horas por dia, e as lives mensais comigo para a gente entrar ao vivo e discutir exercícios e dúvidas que vocês possam ter também sobre a matéria. Essa oferta é por tempo limitado, o cronômetro está rodando e assim que ele zerar, essa oportunidade se encerra. Então, não deixa para depois o que você pode fazer agora. Garanta já a sua vaga, você tem a garantia de 7 dias e aí você não vai ter nenhum problema de se arrepender lá na frente por não ter tomado essa decisão, tá? Nesse momento, você tem exatamente 3 caminhos na sua frente. Você tem a primeira opção, que é simplesmente ignorar tudo o que eu disse nesse vídeo e continuar fazendo o que você sempre fez, tendo os mesmos resultados que você teve até agora. A segunda opção é você tentar descobrir essa metodologia por conta própria e, além de descobrir, aplicar ela em 3 meses. Com certeza é um baita desafio, porque você vai ter que descobrir quais são os exercícios certos para serem feitos, como desenvolver o seu raciocínio lógico e as atividades certas para fazer isso, aprender toda a parte da matemática básica da forma correta, sem falar nas dezenas e dezenas de livros que você vai ter que ler para conseguir mudar a sua mentalidade sobre matemática. E o medo que eu tenho de você querer seguir esse caminho é você acabar se frustrando e desistir do seu sonho. Eu realmente não gostaria que você seguisse esse caminho para o seu próprio bem. O terceiro e último caminho, a terceira opção, é você permitir que eu te ajude. O curso Matemática Zero já está pronto e você adquirir ele, você não está adquirindo só um curso. Você está adquirindo uma metodologia comprovada com mais de 5.000 alunos e, além disso, você está entrando em uma comunidade de pessoas que realmente estão preocupadas em aprender matemática. Ninguém está lá dentro de brincadeira. A gente leva o assunto a sério e você pode contar comigo, com os monitores do curso e com os alunos para também te ajudar nessa jornada. É um caminho que você pode seguir, que já está pavimentado para você e você pode ir sem medo nenhum. Mas a escolha final é toda sua e só você sabe o que é melhor para você. Eu coloquei todas as cartas na mesa, as opções para você escolher, mas que fique claro que cada decisão vai levar a um destino diferente e você vai ter que optar para qual destino você quer chegar e qual velocidade você quer chegar lá também. Eu estou aqui para simplesmente deixar o seu caminho mais fácil, mais direto, mais rápido, mais claro para você seguir e aprender matemática. Então, se você já tomou essa decisão e escolheu o caminho inteligente, você pode clicar no botão abaixo, entrar no curso Matemática Zero, para a gente já começar essa jornada juntos. Se essa é a sua escolha, então clica aí e eu já vou estar te esperando do outro lado para te dar todas as orientações para a gente seguir em frente e começar para valer a criar a sua base de titânio. Então é isso, beijo no seu cérebro, te vejo lá dentro, hein?